pessoal, nossa coluna de Direito Tributário já está no ar. Que bom que vocês estão todos aí acompanhando semanalmente as novidades que a gente traz para você de Direito Tributário. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre uma decisão recente agora do STJ de matéria tributária. E eu sempre acho importante, toda semana estou trazendo para vocês, porque quem milita na área de Direito Tributário, a gente sabe, a gente conhece o texto de lei, né? A gente entende as normativas legais e constitucionais. Mas é importante para a atualização do advogado acompanhar as decisões do STJ, as decisões do STF em matéria fiscal, justamente porque elas vão fazer reflexo no nosso trabalho, na nossa atuação. Então é por isso que toda semana eu trago para vocês as novidades. E hoje nós vamos conversar sobre mais um entendimento, né? Agora pacificado pelo STJ, né? A primeira sessão, que vai falar justamente sobre a possibilidade de negativação do contribuinte em execuções fiscais. A gente sabe, e é muito comum, né? Esse procedimento a partir do momento que o Código de Processo Civil traz a possibilidade do requerente fazer esse pedido para o juiz e o juiz então determinar a inclusão daquele devedor naquele rol de sistemas de negativação, como o Serasa, por exemplo, né? Temos inclusive um convênio do Poder Judiciário com o Serasa, que se chama Serasa Jude, em que o próprio juiz autoriza essa negativação. E para aquelas matérias, aquelas matérias civis, né, processo civil, não há nenhuma dificuldade em relação a isso. Mas quando a gente fala de execução fiscal, é possível ou não é possível? Pois bem, eu vou contar para vocês esse caso que acabou tendo um julgamento por unanimidade no formato de recursos repetitivos. Eu estou falando do recurso especial, o número 1.807.180, julgado pela primeira sessão do STJ, agora no dia 24 de fevereiro de 2021. Esse recurso especial, ele foi interposto pelo IBAMA, tá? O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, tá? Com base numa decisão proferida pelo TRF4, tá? A quarta região aqui do Sul. Esse é um recurso especial que parte aqui do Paraná, vejam só. E nesse acórdão do TRF e inúmeros outros julgados do TRF, há uma decisão específica, há um entendimento específico e que diz que o artigo 782, parágrafo 3º do CPC, não se aplicaria às execuções fiscais. Então, são casos em que o órgão fiscal faz um pedido para o juiz de negativação no Serasa daquele contribuinte e o juiz indefere, né? E nesse caso, os desembargadores do TRF4 indeferiram o pleito com base no artigo 782, parágrafo 3º. Então vamos lá ao 782. Vai dizer o seguinte: não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos e o oficial de justiça os cumprirá. Parágrafo 3º diz o seguinte: a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplente. Parágrafo 5º. O disposto no parágrafo 3º aplica-se à execução definitiva de título judicial. E é aí que surge o embasamento do TRF4 dizendo que para que o juiz determine a inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplente, há necessidade de se estar falando de uma execução de título judicial.
E nós sabemos que a CDA, a certidão de dívida ativa, é um documento, é um título executivo extrajudicial. Então, com base nisso, surgiu inúmeros processos que foram levados ao STJ discutindo a aplicação desse dispositivo do CPC para executivos fiscais. Pois bem, o que nós temos no STJ? Em julgamento desse recurso especial repetitivo, anotem o tema aí, 1026, da primeira sessão do STJ, ele vem a estabelecer que nas execuções fiscais, o juiz deve, sim, a pedido do credor, autorizar a inclusão do nome do devedor no cadastro de inadimplente. E isso vem a acontecer independentemente do esgotamento de outras medidas executivas. Por quê? Porque a negativação do contribuinte é muito menos gravosa do que atos de expropriação. Então, com base no 805 do CPC, que fala que a execução deve tramitar da forma menos onerosa, autoriza a negativação antes de atos expropriatórios. Pois bem, esse entendimento ele foi formulado justamente porque quando a gente fala, fazendo uma análise sistemática do artigo 782, nós estamos levando em consideração que nós estamos numa parte do Código de Processo Civil que indiscutivelmente se aplica subsidiariamente ao direito tributário, naquilo que não for oposto, não for em contraposição e não estiver na legislação fiscal expressamente previsto. Ele trata do capítulo sobre execuções fiscais. E nós temos a definição de que esse artigo 782, ele vai sim tratar de execuções de títulos extrajudiciais. Por quê? Está na parte do CPC em que estamos falando de execuções de títulos extrajudiciais. O objetivo do parágrafo 5º do 782 não foi direcionar, esse é o entendimento do STJ, não foi direcionar a negativação do devedor para processos de execuções de títulos judiciais. Muito pelo contrário, para incluir em processos de execução de título judicial, porque a parte do CPC que trata disso, fala-se de execução de título extrajudicial. Então, ele tem um entendimento específico, exarado em unanimidade, e que determina que esse artigo 782, parágrafo 3º, ele aplica-se às execuções fiscais e ele tem o objetivo de dupla função. Primeiro, estender as execuções de títulos judiciais a possibilidade de inclusão do devedor nos cadastros de inadimplente, como também excluir a incidência deste instituto nas execuções provisórias, restringindo-o às execuções definitivas. Então, esse é o entendimento já exarado, inclusive, no próprio acórdão há a informação de vários enunciados de jornadas de direito de processo civil do CNJ, por exemplo, como é o enunciado número 99, em que vai falar que a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplente pode se dar na execução definitiva, tanto de título judicial quanto de título extrajudicial. Com base nisso, levando em consideração que nós temos a CND como um título executivo extrajudicial e o 782 acaba se aplicando tanto a títulos judiciais como extrajudiciais, vem o STJ e diz que é possível sim, quando o fisco requer a negativação daquele contribuinte devedor, há a possibilidade do juiz deferir. É óbvio que já há muito tempo vem sendo feito
de forma administrativa pelo fisco, tanto o protesto da CDA, como também a negativação daqueles contribuintes devedores. A possibilidade de se fazer isso de forma administrativa sempre existiu quando a gente está falando de créditos tributários. Qual que é a inovação? A inovação é que o CPC ele veio trazer a possibilidade do requerente fazer o pedido judicial e o juiz autorizar esta negativação. Essa inovação do CPC, como não há na legislação tributária norma oposta e o CPC se aplica de forma subsidiária, então há o entendimento da extensão, da aplicabilidade do 782, parágrafo 3º, para as execuções fiscais também. Então, a partir desse momento, existe tanto a possibilidade do fisco fazer a negativação de forma administrativa, como o faz inúmeras vezes com os protestos da CDA, títulos executivos extrajudiciais, como também em execuções fiscais, antes mesmo dos atos executórios, dos atos expropriatórios, requerer ao juiz. E requerendo, agora o juiz pode autorizar a negativação desses contribuintes executados, certo? Essa é uma matéria que eu queria conversar um pouquinho com vocês hoje. É uma novidade, é um entendimento importante que é pacificado pelo STJ agora por unanimidade e em recursos repetitivos, né? Então isso é importante para a gente considerar. Eu espero vê-los na próxima semana para a gente conversar mais um pouquinho sobre direito tributário. Um abraço a todos. Até a próxima!